Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção e meditação. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 14 de dezembro de 2021, terça-feira, dia de São João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio do Advento 1 ou dos pastores e o ofício da memória, antífona da entrada. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está nossa vida e ressurreição. Foi Ele que nos salvou e libertou. Texto da Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Oração do dia. Ó Deus, que inspirastes ao presbítero São João da Cruz extraordinário amor pelo Cristo e total desapego de si mesmo, fazei que, imitando sempre o seu exemplo, cheguemos à contemplação da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura da profecia de Sofonias, capítulo 3, versículos do 1 ao 2 e do 9 ao 13. Assim fala o Senhor: ai de ti, rebelde e desonrada, cidade desumana. Ela não prestou ouvidos ao apelo, não aceitou a correção, não teve a confiança no Senhor, nem se aproximou de seu Deus. Darei aos povos nesse tempo lábios purificados, para que todos invoquem o nome do Senhor e lhe prestem culto em união de esforços. Desde além rios da Etiópia, os que me adoram, os dispersos do meu povo, me trarão suas oferendas. Naquele dia, não terás de envergonhar-te por causa de todas as tuas obras com que prevaricaste contra mim, pois eu afastarei do teu meio teus fanfarrões arrogantes, e não continuarás a fazer de meu santo monte motivo de tuas vanglórias. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. E no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao salmo de resposta, o salmo responsorial. É o salmo 34, versículo do 2º ao 3º, 6º ao 7º, 17 ao 18, 19 e o 23. O refrão é o 7º-A. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repitamos: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplarei a sua face. Retificando: contemplai a sua face e alegrai-vos. O vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor os libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repitamos: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido.
Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Vinde, ó Senhor, não tardeis mais. Fazei o povo acabar com seus crimes. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 21, versículos do 28 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Evangelho, à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Vai trabalhar, Mateus 21, versículos do 28 ao 32. As uvas estão bem maduras. É preciso colher rápido, antes que uma noite de frio diminua o teor de açúcar dos frutos, que promete um vinho de qualidade. É por isso que o dono, necessitado de mão de obra, chama também os filhos, que normalmente não precisam fazer calos nas mãos para participarem da colheita. O primeiro diz que não quer, depois de se arrepender, ele vai. O outro diz que vai, mas nunca apareceu. No miolo da questão, o conhecido contraste entre dizer e fazer. O teólogo Urs von Balthasar extrai da parábola 2 ensinamentos. Ele diz: o primeiro é que uma conversão tardia é melhor do que o farisaísmo que imagina não ter necessidade de conversão. Não são aqueles que se acreditam em boa saúde, mas é aos doentes que Jesus veio chamar e curar. O segundo distingue nitidamente entre dizer e fazer, entre piedosas propostas diante de Deus, com as quais enganamos a nós mesmos, pensando que elas são suficientes, e a efetiva execução, que muitas vezes é realizada por aqueles cujo comportamento exterior não nos deixaria presumir. É esse o comentário de Urs von Balthasar. Gente com ares de santo e um coração fechado à vontade de Deus. Gente aparentemente afastada de Deus, mas fazendo na prática aquilo que Deus deseja. Não admira que Jesus acrescente para os fariseus, que se encaixavam no molde do filho que não foi trabalhar: os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino dos céus. Mateus 21, versículo 31. No fundo, a voz do Pai: vai trabalhar. Em outras épocas, este imperativo poderia incomodar. Hoje, em época de desemprego, soa mais agradável. Será que um dia vamos perceber o privilégio que é trabalhar para o Pai? A seara está madura. João, capítulo 4, versículo 35. Quem a colherá?
Na história da igreja, os santos aparecem como trabalhadores infatigáveis, chegando a morrer de exaustão como Dom Bosco, Carlos Borromeu e Francisco Xavier. A religião deles jamais se resumiu a belas palavras, ritos piedosos, a visões metafísicas. Ao contrário, seu amor ao Pai foi traduzido na prática em cuidar de pivetes piolhentos, acolher as vítimas da peste e evangelizar os pagãos do Oriente. O Pai insiste: vai trabalhar. Quando iremos? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Lucas capítulo 10, versículo 2. Vamos ao santo do dia. Eu quero dizer que vocês podem utilizar à vontade as imagens e textos que estão nos meus endereços eletrônicos para a evangelização, para tentar salvar almas. Nesse mundo profanizado, secularizado, temos muitas pessoas ateias, pessoas que não acreditam em Deus, que não estão nem aí para a palavra bíblica, para a igreja. Então, nós temos essa missão. Jesus disse: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, acessem meus endereços, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. 14 de dezembro é dia de São João da Cruz. João nasceu na Espanha em 1542. Ainda na infância ficou órfão de pai. Sua mãe mudou-se então para Medina, onde João trabalhava num hospital de dia e estudava gramática à noite. Ainda jovem, sentiu-se atraído pela vida religiosa e tornou-se carmelita, indo estudar em Salamanca. Mesmo dedicando-se totalmente aos estudos, encontrava tempo para visitar doentes em hospitais ou em suas casas, prestando serviço como enfermeiro. Ordenou-se sacerdote aos 25 anos. Foi então que a futura Santa Teresa de Ávila cruzou seu caminho, com autorização para promover na Espanha a fundação de conventos reformados. Ela atraiu João da Cruz para esse trabalho. Com isso, ele passou a trabalhar na reforma do Carmelo, recuperando os princípios e a disciplina. Os escritos sobre sua vida dão conta de que abraçou a cruz dos sofrimentos e contrariedades. Conta-se que ele pedia insistentemente 3 coisas a Deus. Primeiro, dar-lhe forças para trabalhar e sofrer muito. Segundo, não deixá-lo sair desse mundo como superior de uma ordem ou comunidade. Terceiro, e mais surpreendente, que o deixasse morrer desprezado e humilhado pelos homens. Faleceu após uma penosa doença, em 14 de dezembro de 1591, com apenas 49 anos de idade, na Espanha. Reflexão. A doutrina de João da Cruz é plenamente fiel à antiga tradição. O objetivo do homem na terra é alcançar perfeição da caridade e elevar-se à dignidade de filho de Deus pelo amor. A contemplação não é um fim em si mesma, mas deve conduzir o homem ao amor e à união com Deus pelo amor. Oração. Rezemos. Senhor nosso Deus, que inspirastes a São João da Cruz extraordinário amor à cruz e perfeita abnegação de si mesmo, concedei que, imitando o seu exemplo, cheguemos à contemplação eterna da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Acredite, creia. Se for para o seu bem, ele providenciará. E Maranatá, do aramaico dialeto de Jesus. Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos. Ou Maranata, como dizem nossos
irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa, somos todos irmãos, somos cristãos. E o significado é o mesmo: vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. E só nos pede arrependimento. Arrependei-vos dos seus pecados. Arrependei. Temos que ser humildes. Todos nós somos pecadores. Eu peço perdão todos os dias a Deus. Nós pecamos por omissões, atos, pensamentos, palavras. Vamos nos arrepender para termos direito a sermos como anjos na próxima vida, na vida eterna. Jesus vai voltar um dia para nos julgar. Estejamos preparados. Sejamos humildes nos arrependendo. Confessemos a Deus.